Olá, pessoal! Estamos iniciando aqui mais uma videoaula para vocês. Vamos falar sobre combate a incêndio com extintores. Meu nome é Carlos Augusto, eu sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. E vamos trazer para vocês agora conceitos teóricos sobre combate a incêndio com extintores. Então, em primeiro lugar, vamos estar vendo aí na nossa apostila, que está sendo compartilhado com vocês, e vamos estar falando sobre combate a incêndio com extintores. O importante de fazer um curso de combate a incêndio é justamente você ter condição de combater o incêndio. Mas o incêndio, o que é o incêndio? O incêndio, para ele existir, tem que ter o fogo. Então, o principal objetivo do curso é você saber como vai combater o fogo. Que o fogo ele é o princípio de incêndio que vai se tornar um incêndio. E o fogo nada mais é do que uma reação química, onde os materiais combustíveis que estão no local se combinam com o oxigênio, que nós chamamos também de comburente, produzindo luz e calor. Então, esse resultado dessa reação química é o fogo. E isso temos que evitar de acontecer. Mas quando ele aparece, temos que saber como combater esse princípio de incêndio. É muito importante lembrarmos que o fogo, para existir, precisa de 3 elementos básicos. Vocês estão vendo aí o chamado triângulo do fogo. Ou seja, o fogo só vai existir se tiver uma combinação excelente, uma combinação ótima desses 3 elementos que estamos vendo. Primeiro, o combustível, depois o oxigênio, ou comburente, que a gente chama também, e uma fonte de calor ou uma fonte de ignição que vai dar início ao processo da combustão. Então, lembre-se, o fogo só vai existir se houver uma combinação ótima, uma combinação excelente entre esses 3 elementos que chamamos elementos do triângulo do fogo: combustível, oxigênio e calor. E o que é o combustível? O combustível nada mais é do que tudo aquilo que pode ser queimado. Exemplo: papel, madeira, plástico, borracha, líquidos inflamáveis, é tudo aquilo que pega fogo. O comburente é o que alimenta a reação fogo, ou seja, é o oxigênio. Sem oxigênio, o fogo não existe. Sem oxigênio, o fogo tende a se extinguir. E a fonte de calor, ou fonte de ignição, é o que vai dar o processo, vai dar o start para que apareça a combustão. E com isso, o fogo aparece. Então, os 3 elementos básicos do triângulo do fogo são combustível, tudo aquilo que pode ser queimado, o comburente, que é o oxigênio, e também com a combinação da fonte de calor ou fonte de ignição. Juntando esses 3 elementos, o fogo aparece. E o fogo aparecendo, temos que saber que tipo de fogo e como combatê-lo. Uma coisa muito importante para que vocês fiquem sabendo a respeito de como o fogo se comporta, como o fogo age, temos que entender 3 pontos básicos sobre pontos com relação ao que acontece com o fogo na sua plenitude. O primeiro ponto que nós vamos ver chama-se ponto de fulgor. Nós vamos ver 3 pontos: ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. Mas o primeiro ponto, vocês têm que saber como é que a dinâmica do fogo acontece. Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. Pode ser através de faíscas, chamas, ou qualquer outra fonte externa de calor. Lembrando, o ponto de fulgor não é suficiente para que a combustão seja mantida. Ou seja, o ponto de fulgor não é suficiente para que o fogo fique ali presente. O ponto de fulgor é muito usado como uma característica descritiva dos líquidos combustíveis. E é também usado para ajudar a caracterizar os perigos de combustão dos líquidos. O conceito de ponto de fulgor refere-se tanto a líquidos classificados como líquidos inflamáveis
e também quanto aos líquidos classificados como combustíveis. Então, resumindo, ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível qualquer libera vapor, só que esse vapor está numa quantidade suficiente, numa quantidade ótima, para se combinar com o oxigênio e com uma fonte externa de calor, aí aparece o ponto de fulgor da substância, mais conhecido como um flash, um rápido clarão, onde a chama não se substém, a chama não se sustenta, ou seja, o fogo não permanece. O próximo ponto importante para vocês saberem como é que é a dinâmica do fogo é o que a gente chama de ponto de combustão da substância. Depois que o ponto de fulgor de uma substância qualquer for atingido e o fornecimento do calor ao combustível continuar, então o fogo não vai se apagar, ele continua. Ou seja, a temperatura mínima na qual acima dela o combustível mantém a sua queima, nós chamamos de ponto de combustão da substância. Ou seja, no ponto de fulgor que nós vimos agora, as chamas vão se apagar rapidamente. A combinação do vapor do combustível que está sendo liberado com o oxigênio e a fonte de ignição, ali ele produz uma chama, mas só que ela não se mantém no ponto de fulgor. Já no ponto de combustão, que o material atingiu o seu ponto de combustão, quando acontece essa junção de fatores, o fogo aí permanece, ele não apaga mais. Então, com isso, nós temos que ter o cuidado no nosso ambiente de trabalho para evitar que as substâncias ao nosso redor cheguem ao ponto de fulgor, porque se chegar no ponto de fulgor, ele vai estar exalando vapores, e esses vapores, em quantidade suficiente, com o oxigênio que já existe no ambiente, e com qualquer fonte externa de calor, ele pode dar um flash, dar um start. Ou se esse material atinge o ponto de combustão, ou seja, após o ponto de fulgor, ele atinge o ponto de combustão, essa mistura de vapores, dos gases que estão sendo desprendidos da substância, com uma fonte externa de contato, de calor, mais o oxigênio que já está no local, a chama vai aparecer e ela não apaga mais. Então, o próximo ponto que nós vamos ver agora é o ponto de ignição ou autoignição. Ele tem uma diferença muito importante para vocês verificarem aí. O ponto de ignição, autoignição, é a temperatura mínima onde ocorre uma combustão. Ou seja, o fogo aparece, só que ele aparece independentemente de qualquer fonte externa de ignição. Ele não precisa, para aparecer, para o ponto de ignição da substância aparecer, ele não precisa de fonte externa de calor, de faísca, de fogo, não precisa. O simples contato dos vapores desse material que estão sendo desprendidos em quantidade suficiente, misturando com o oxigênio que já está ao nosso redor, ele simplesmente reage e o fogo aparece, feito mágica. É o que a gente chama de combustão espontânea. Então, o ponto de ignição tem essa característica, que o fogo aparece, mas não depende de nenhuma fonte externa de calor, de faísca, não precisa. O simples desprendimento dos vapores em quantidade suficiente, se encontrando com o oxigênio, causa uma reação e o fogo aparece. E o fogo aparecendo, temos que saber combatê-lo da melhor maneira possível. Bem, temos que saber que o fogo, quando aparece, se você não atuar, ele vai se propagar. Então, o fogo pode se propagar como? Pelo contato direto da chama com outros materiais combustíveis que estão ali ao redor. Ele pode se propagar através do deslocamento das partículas incandescentes que estão flutuando e atingir outros materiais combustíveis. Ou ele pode se propagar também pela simples ação do calor que vai aquecendo o local e pode gerar calor suficiente e outros materiais ali no recinto ou próximo vão entrar em ponto de fulgor, vão entrar em ponto de combustão ou vão entrar num ponto de ignição, ok? Então, vamos ver na propagação do fogo o que temos, quais são os nomes e como se comporta essa propagação do fogo. Primeiro item, condução.
Bem, a condução é a forma pela qual se transmite o calor através do próprio material, diretamente do próprio material, de molécula a molécula, de corpo a corpo. Aí na imagem vocês estão vendo uma pessoa com uma barra de ferro, o fogo, e ele encosta essa barra de ferro justamente na chama. Com o tempo, o calor vai aquecendo essa chama, vai aquecendo essa barra de ferro, a ponto de que, se ele não tiver com uma proteção, no caso aí uma luva específica, ele vai sentir o calor, vai sentir que está um calor muito forte, vai largar ou vai se queimar, porque o calor vai se propagando aos poucos neste material, vai se transmitindo pelo próprio material diretamente, pouco a pouco. Então, ele vai se aquecendo, ao ponto de ficar incandescente ou até a ponto de entrar em fusão desse material. Então, essa propagação do fogo nós chamamos de condução. A próxima propagação do fogo que nós vamos ver é a chamada convecção, ok? É convecção mesmo, tem esse C aí, não é convenção, é convecção. A convecção nada mais é que é o calor que se transmite através de uma massa de ar que já está aquecida. Ela vai se deslocando do local que está em chamas, essa massa de ar aquecida vai se deslocando e essa massa de calor vai aquecendo outros materiais que estão ali nas proximidades, né? Vai aquecendo outros materiais combustíveis existentes ali. E eles podem entrar no seu ponto de fulgor, entrar no ponto de combustão e também entrar no ponto de autoignição. Então, essa propagação do fogo, que nós chamamos de convecção, nada mais é do que o calor sendo transmitido através de uma massa de ar que está aquecida. Essa massa de ar vai se deslocando e vai aquecendo tudo por onde ela passar. Onde essa massa de ar aquecida estiver passando, vai estar aquecendo outros materiais. E isso é um problema porque eles podem entrar, como nós já falamos, podem atingir o ponto de fulgor, podem atingir o ponto de combustão ou podem atingir o ponto de ignição. E, com isso, propagar cada vez mais o incêndio. Outra propagação do fogo que nós vamos ver também chama-se irradiação ou radiação. Os dois nomes estão corretos. A radiação ou irradiação é justamente quando o calor se transmite por ondas caloríficas através do espaço. Não depende de nenhum material para conduzir, não depende de massa de ar, não depende de nenhum objeto, ela se transmite através do espaço. As ondas de calor vão viajando pelo espaço e vão aquecendo materiais que estejam ali ao redor, outros materiais combustíveis, podendo levá-lo a chegar ao ponto de fulgor, ao ponto de combustão ou ao ponto de ignição. Então, essas formas de propagação de calor, é importante você saber como se manifesta, para saber como o fogo pode estar aumentando ou pode estar se propagando em um ambiente onde um princípio de incêndio já ocorreu, que é onde vamos estar atuando com equipamentos de combate a incêndio, com metodologias de combate a incêndio, com ensinamentos, ok? Porque um princípio de incêndio, se você sabe o que utilizar, qual equipamento vai utilizar e saber como utilizá-lo, você pode estar até salvando a sua própria vida, quando você sabe utilizar o equipamento corretamente. Agora, se você não sabe utilizar o equipamento, não sabe qual equipamento vai utilizar para aquele princípio de incêndio, então é melhor você não arriscar, porque você pode arriscar e se tornar até uma vítima daquele princípio de incêndio que você está tentando apagar, mas você não tem um conhecimento técnico de como poderá fazer isso, ok? Vamos lembrar também que o incêndio, ele não começa grande. Não começa grande. Ele começa pequeno, com um princípio de incêndio. Então, o incêndio tem fases. Essas fases de incêndio, vocês estão vendo aí na apostila, são 4 fases. Fase 1. O que é a fase 1 que está aí? A gente chama de incêndio incipiente ou combustão incipiente. Vocês estão vendo uma barra amarela embaixo e uma barra verde na vertical. Isso daí nada mais é do que embaixo é o tempo e a lateral é o incêndio. Ou seja, quanto menor o tempo de ação, menor
o incêndio. Em contrapartida, quanto maior o tempo de ação daquele princípio de incêndio, com certeza maior vai ser o incêndio. Então vamos entender. Incêndio incipiente ou combustão incipiente. Nesse início de princípio de incêndio, é onde tem a formação dos gases. E os gases você sente, você percebe pelo cheiro. E tem cheiro de plástico queimado, cheiro de lixo queimado, cheiro de madeira queimado, tem cheiro de coisa queimando. É aqui em casa, onde é? Geralmente é assim, você percebe o cheiro de alguma coisa que está sendo queimada. Nada mais é do que uma combustão incipiente ou incêndio incipiente, onde apenas são produzidos gases, e esses gases você já percebe pelo seu olfato. O tempo passa, ou seja, a tendência é o fogo aumentar. O incêndio aumenta porque o tempo passa. A gente chega na combustão lenta, que é onde tem a fumaça visível. A fumaça você vê, você consegue perceber que tem fumaça. E ainda tem aquele ditado que diz, onde tem fumaça, tem fogo. Exatamente por causa disso, porque houve um princípio de incêndio, um princípio de combustão, ou seja, houve a combustão incipiente, onde produziu gases e agora está produzindo a fumaça. Então, com certeza, aonde tem a fumaça, tem ali um foco de fogo que pode se tornar um grande incêndio. Então, essa é a fase 2. A fase 2, fumaça visível. Você já consegue ver, que, além de você estar vendo, com certeza você já está sentindo também, porque vai acumulando. A fase 2 não é só a fumaça, tem os gases da fase 1, mais a fumaça que você vê. Então, é efeito cumulativo. Aí o que acontece? O tempo aumenta, porque ninguém agiu ainda, ninguém apagou o fogo, aquele princípio de incêndio, o tempo aumenta, o fogo tende a aumentar e o incêndio tende a aumentar. Chegamos na fase 3. Na fase 3 é onde você já começa a ter as chamas aparecendo. Essas chamas com fumaça, chama combustão rápida. Os objetos começam a queimar, os materiais começam a entrar em combustão. Quanto mais material combustível estiver no local, mais rápido pode ser esse incêndio avançar e aumentar. Então, fase 3, chamas. E as chamas, você já sente no seu corpo digamos assim, a irradiação que já está vindo desse calor. Uma irradiação ou radiação. O fogo está se propagando e você percebe isso, você pode sentir, ok? O tempo passa, o incêndio aumenta. A ponto de o tempo passar e ninguém fez nada, vai chegar num ponto onde o calor e o fogo ficam incontroláveis para que você possa estar até utilizando equipamentos básicos de combate a incêndio, tais como extintores de incêndio ou algo similar. É a fase do calor intenso. E no calor intenso tem que ter pessoas específicas para poder cuidar, bombeiros, brigadas de incêndio, pessoas capacitadas com equipamentos apropriados, porque o calor, grande, o fogo, alto. Então, não é de qualquer jeito que você vai estar combatendo um fogo onde está na fase 4, onde o calor e o fogo estão incontroláveis. Então, isso daí que nós estamos vendo é o que a gente chama de fase do incêndio. Fase 1, você pressente os gases. Fase 2, você já vê a formação da fumaça e sente os gases também. Na fase 3, já tem a presença da chama, com fumaça e os cheiros dos gases. E na fase 4, é um incêndio fora de controle, um calor insuportável e fogo incontrolável, que depende de pessoas capacitadas, habilitadas, com equipamentos básicos de segurança, para poder combater essa situação de incêndio que já saiu do controle e você não pode mais estar apenas utilizando equipamentos básicos de combate a incêndio, como extintores de incêndio. Ok? Mas hoje em dia, graças à nossa tecnologia, graças à segurança que é colocada, é imputada nas edificações em geral, seja ela residencial, comercial ou industrial, nós temos uma gama de situações, objetos ou equipamentos, aparelhos que vão agregar valores, vão agregar
segurança no seu ambiente de trabalho. São chamados equipamentos de detecção de incêndio, ok? Que pessoas têm nas suas residências, lojas, comércios, indústrias. Por quê? Porque, como o nome fala, é para detectar um incêndio. É para dizer aonde apareceu um incêndio, que com isso a ação de extinguir aquele fogo vai ser mais rápido e mais prático, porque provavelmente é aquele incêndio que está numa fase 1, numa fase 2. Entende? Mas os equipamentos de detecção de incêndio têm para todos os gostos e tipos, e bolso também, ok? Então, você tem que saber o seguinte, eu tenho um comércio, eu tenho uma indústria, ou vou fazer um levantamento na parte de segurança do trabalho da minha empresa e quero botar detecção de incêndio no local X. Pronto, no almoxarifado, onde tem muitos materiais guardados. Ok, mas aí vamos perguntar, para qual tipo de fase de incêndio você quer esse detector de incêndio? Porque tem detector de incêndio para todas as fases de incêndio, como nós estamos vendo aí na apostila. Tem para fase 1, que é a combustão incipiente, onde vai ter um detector de incêndio que vai estar aspirando a fumaça. Então, onde tiver a fumaça, apareceu a fumaça, ele já vai alertar. Ou seja, alertou no princípio, que aí a brigada de incêndio ou quem mexe com equipamento de incêndio pode pegar seu equipamento, ir até o local e apagar o incêndio e pronto, ele não se propagou. O incêndio não chegou na fase 2, nem na 3, nem na 4. Mas, se eu quiser, eu posso também ter equipamentos para apenas estar me informando quando o incêndio chega na fase 2, que é aquela combustão lenta, onde aparece a fumaça. Tem a fumaça e também o cheiro. Então, são chamados detectores de fumaça. Eles só vão captar fumaça, detecção de fumaça, não é detecção de cheiro nem aspiração. Então, é algo voltado para captar, para detectar fumaça, ou seja, para captar um incêndio que já está numa combustão lenta ou na fase 2, ok? Estão acompanhando? Pronto, mas eu posso querer apenas detecção de incêndio quando já estiver numa combustão rápida, na fase 3. Na fase 3 já tem chamas aparecendo. Então, eu vou ter detectores aí, vou ter exaustão, detectores de chama, termovelocimétricos, vai ter uma gama de equipamentos no mercado que vai satisfazer a sua necessidade. Eu quero para a fase 1? Tem. Só para a fase 2? Tem. Só para a fase 3? Tem. E só para a fase 4? Quando o fogo já está lá, botando para quebrar, já está alto, incontrolável, muito forte. Também tem, que é a fase do calor e fogo incontrolável. Então, nós temos equipamentos para detectar todos os tipos de fase. Então, compete ao local que vai estar instalando essa detecção de incêndio, saber o que ela quer, saber também o custo de instalar para todas as fases ou para uma fase ou outra e fazer o que for o melhor para que evite que um acidente do trabalho aconteça, ou seja, evite que um incêndio apareça no local e esse incêndio de uma simples cheiro, de uma simples fumaça, uma simples chama, acabar virando um incêndio controlável com perdas de propriedade, perdas de pessoas, e isso empresa nenhuma quer. Mas tem para todos os tipos e gostos equipamentos de detecção de incêndio. É muito importante que as empresas se atentem a esse detalhe, né? Existem os equipamentos básicos de segurança, né, que são os extintores de incêndio, mangueiras, hidrantes, mas existe também aqueles que vão detectar aonde está. E aí é que é a eficácia para você estar correndo atrás no local exato, no tempo mínimo perdido, para que você possa fazer a sua extinção desse princípio de incêndio e evitar danos maiores para a sua empresa. Bem, se estamos falando de incêndio, temos que falar também de método de extinção. Ou seja, como é que vamos apagar o fogo? Como é que vamos fazer e eliminar?
Lembrando que o fogo só existe se o triângulo do fogo estiver combinando otimamente. O triângulo do fogo, só para repassar, é a combinação do material combustível qualquer com o oxigênio, que é o comburente, e uma fonte de calor ou uma fonte de ignição. Então, eles combinando os três entre si, vai ter o que a gente chama de triângulo do fogo e a combustão aparece. E para você fazer a extinção do fogo, basta tirar um dos lados desse triângulo, que é composto por combustível, oxigênio ou fonte de calor. Então, temos a extinção pelo método do resfriamento, que quando você resfria, você joga água. E quando você joga água, você está retirando o componente calor do conjunto. E se você tira um lado do triângulo, o fogo não vai existir, porque o fogo, para existir, tem que ter os três lados completo, fechado, combustível, oxigênio e calor. Jogo água, eu retiro o calor. Se retiro o calor, o fogo tende a baixar e apagar. Outro método de extinção é o abafamento. O abafamento, ele retira o oxigênio desse conjunto. Ou seja, retira o lado do triângulo oxigênio, só sobra combustível e fonte de calor. Então, só sobrou dois lados do triângulo. Eu retirei o oxigênio por abafamento, e com isso o fogo tende a baixar e até se extinguir. O outro método de extinção, que a gente chama, é o isolamento. Nada mais é do que você retirar de perto de onde está o seu foco de incêndio, retirar tudo que for material consumível pelo fogo, tudo que for material combustível. Porque aí não vai ter como ele se propagar, não vai ter como ele atingir outros materiais combustíveis, porque ele está ali sozinho, ele vai queimar até apagar. Não vai ter como se propagar. Então, se temos um triângulo do fogo com três lados, então o método de extinção basta eu tirar um dos lados do triângulo. Então, consequentemente, eu tenho também somente três tipos de método de extinção, porque eu tenho três lados do triângulo. Então, o resfriamento eu retiro o calor, o abafamento eu retiro o oxigênio e o isolamento eu retiro os combustíveis, os materiais que possam ser queimados. E com isso você facilita o seu combate ao incêndio e a sua extinção do incêndio, ok? Bom, os incêndios têm suas classes. Nós vamos ver aqui três classes de incêndio: classe A, classe B e classe C. Essas classes elas vêm descritas nos corpos aí dos extintores de incêndio. A classe de incêndio classe A são os materiais sólidos que queimam em superfície e em profundidade e deixam como resíduos brasas ou cinzas. Exemplo, madeira, tecido, papel, fibras, borrachas, plástico, corpo humano também é considerado material classe A, porque quando queima vai deixar algum tipo de resíduo. E a extinção do fogo a gente faz por resfriamento, ou seja, vamos jogar água. A água retira o calor. Então, o incêndio classe A, ele só pode ser apagado, o fogo, ou extinguido o fogo, com o extintor de incêndio que tem a informação que está aí, esse A escrito, a para de papel e madeira, com esse símbolo verde. Então, é um extintor, geralmente, dentro dele, um extintor de incêndio que só apaga incêndio classe A, dentro dele tem água pressurizada. Já o incêndio classe B são materiais denominados de líquidos inflamáveis e combustíveis, porque os combustíveis líquidos, eles queimam somente na superfície. Embaixo pode estar quente, mas está líquido. E não deixam resíduos quando queimam. Exemplos, alguns tipos de graxas, tintas, vernizes, gasolina, álcool. E também nessa classe de incêndio, classe B, existem alguns gases inflamáveis, porque a similaridade de queima é muito semelhante a esses líquidos combustíveis inflamáveis. Então, alguns gases, como acetileno, butano, GLP e GNP, também entram nessa classificação de incêndio que pode ser apagado com o extintor de incêndio que tem no seu rótulo essa informação aí, escrito líquidos inflamáveis, com esse símbolo vermelho. E a extinção vai ser feita por abafamento, ou seja, o agente extintor que está dentro do extintor de incêndio, ele vai agir por abafamento, ou seja, ele vai retirar o oxigênio que está alimentando aquela combustão, que está alimentando o fogo, que está alimentando o princípio de incêndio. Então, se ele retira o oxigênio,
ele quebra o triângulo do fogo, e aí o fogo tende a diminuir e até se extinguir. Então, classe de incêndio tipo B são líquidos inflamáveis combustíveis e também alguns tipos de gases, ok? E temos agora a classe C, que é o fogo proveniente de equipamentos ou instalações energizadas, ou seja, alimentadas por eletricidade, que oferece o risco de um choque elétrico no seu combate, ok? Ele está energizado, então há o risco de choque. Então, quadro de distribuição, motores, transformadores, tudo que estiver energizado é considerado um incêndio classe C quando eles estão com o fogo. E temos que apagá-lo, temos que fazer essa extinção com um agente não condutor de eletricidade, porque ele está energizado. Ou seja, então não podemos usar água. A água é um excelente condutor de eletricidade, então a água não se usa para apagar incêndio classe C. Mas tem uma característica aqui interessante, que quando você consegue interromper a energização do local, do equipamento que está pegando fogo, ele se transforma no classe A. Aí você pode usar água, mas tem que tomar muito cuidado para saber se realmente o equipamento ou a situação está desenergizada. Não confundir desligado com desenergizado. Quando você desenergiza, você impede qualquer ligação de qualquer circuito ou equipamentos no local. É por isso que, às vezes, quando bombeiros chegam para agir em alguma situação de incêndio, seja lá onde for, uma das primeiras solicitações que ele faz é para cortar a energização do local. Porque, geralmente, eles vão chegar com um caminhão-pipa cheio de água, vão utilizar hidrantes que contêm água, e ele não sabe a origem do incêndio. Então, por isso que ele pede para cortar a energização, porque eles vão combater com água, vão molhar tudo, mas vão apagar o fogo. Mas eles vão estar se salvaguardando, porque se o fogo foi de origem elétrica, em algum equipamento energizado, o choque não vai chegar até eles, porque foi cortada a energização. Então, é importante você saber disso, que para combater o incêndio classe C com água, você tem que ter a certeza de que o equipamento ou o material esteja desenergizado e não apenas desligado. Então, temos aí uma gama de extintores de incêndios que vocês estão vendo. Vocês terão a parte prática também para utilizar os extintores, vão conhecer, vão ver, sentir o peso de cada extintor de incêndio, para que vocês possam estar conhecendo frente a frente como utilizar corretamente o extintor de incêndio. Parece que é fácil? É fácil, mas se você não souber utilizar, se torna difícil. Extintor tipo CO2, ele tem uma característica diferente, que tem um difusor na frente, aí da mangueira. Um extintor desse tipo é um tipo BC, ou seja, apaga fogo classe B e classe C, não apaga fogo classe A. O fogo classe A vai ser somente água. Aí temos outro tipo também de extintor, que pode ser ABC ou BC, pó químico. E o de água, está aí, dentro dele só tem água. Então, como vocês estão vendo no rótulo, somente pode ser utilizado em materiais classe A. Classe B e classe C está escrito aí, uma tarja bem grande escrito proibido. Então, com isso, nós vemos que os extintores são simples de ser utilizados, mas você tem que saber utilizar. E para isso vai ter a prática, onde vocês estarão utilizando, conhecendo exatamente cada extintor de incêndio. E para deixar aqui uma frase motivacional para vocês, para nós terminarmos esta aula, lembre-se, não há um serviço tão importante, nem trabalho tão urgente que você não possa fazer com a sua segurança. Tenha em mente isso. Trabalho é importante, rapidez no nosso ambiente de trabalho é importante, mas a sua segurança também é muito importante, porque segurança do trabalho é pessoal, você faz a sua. Então, lembre-se, não há serviço tão importante, nem trabalho tão urgente que não possa ser feito com a devida segurança do trabalho, ok? Então, com isso, nós vamos estar aqui encerrando essa videoaula para vocês. Aqui vamos terminar essa aula que foi de combate a incêndio com extintores. Lembrando, vocês terão ainda a parte prática
desta atividade, ok? Então, agradeço aí a atenção de vocês e que eu possa ter colaborado grandemente com o conhecimento ou até aprimorando mais o conhecimento de vocês para um combate a incêndio mais eficaz, ok? Obrigado.